Se fosse sólido. Olá, amigos e amigas do programa sobre cerveja com o professor César Peixoto. Vamos a mais uma receita no Se Fosse Sólido. A questão aqui é a seguinte: nós vamos fazer não um, mas 3 pratos a partir de um corte bovino espetacular e tão menosprezado, a rabada. Então, como vocês sabem, a primeira coisa que você precisa para um grande prato de carne é um corte bem escolhido. Então eu tenho aqui uma rabada, um excelente corte de rabada, comprado no açougue, né? Você tem ossos com bastante carne, pedaços, né? Com bastante carne, estão vendo? Não é aquele osso pequenininho, com aquela carninha pequenininha da rabada que a gente encontra por aí e tal. São ossos consideráveis com bastante carne. O que nós vamos fazer? Hoje nós vamos fazer a marinada. Vamos temperar e deixar essa rabada na geladeira por alguma coisa ali em torno de 12 horas. Amanhã nós vamos preparar uma rabada desfiada com aipim. Não é um escondidinho, vocês vão ver. É a rabada desfiada com aipim cozido, beleza? Vamos preparar um risoto de arroz com o caldo da rabada, o que sobrar ali do preparo da rabada, e vamos preparar um caldo de rabada. Então, a partir de um corte generoso de rabada, nós vamos preparar 3 pratos. A rabada desfiada com aipim cozido, o risoto de rabada e o caldo de rabada. Hoje, para marinada, nós vamos usar cebola, tomate, uma marinada clássica, básica, sem muito estresse. Alho, um caldo de carne. Da última carne que eu preparei, eu sempre pego o caldo do cozimento e guardo no freezer para substituir os caldos de carne industrializados. Então, um caldo de carne, sal e azeite. Muito bem. Nós temos que fazer isso com cada pedaço da rabada. Então, vou pegar aqui um outro prato. E aí, vou colocar aqui os pedaços da rabada. Para podermos colocar sal e pimenta a gosto em cada pedaço. Muito bem, muito bem, muito bem. Primeiro eu vou temperar com sal e pimenta cada pedaço, depois eu vou acrescentar os elementos que vão compor a nossa marinada. Então aqui sal e pimenta. Olha que pedaço espetacular. Olha, espetáculo isso, né? Muito, muito bem cortada. Pimenta do reino.
Então aqui estão todos os pedaços da rabada já devidamente temperados com sal e pimenta do reino a gosto. Agora a gente vai colocar o alho. Então, vamos espremer vários dentes de alho aqui na nossa rabada. Ah, quantos dentes de alho? Cara, alho a gosto. Alho a gosto. Você gosta de pouco alho, bota pouco alho. Você gosta de muito alho, bota muito alho. Você não gosta de alho, não bota alho. Ah, eu quero um tempero mais suave. Cara, a rabada é uma carne intensa. Então, por exemplo, você não vai me ver preparar rabada com alecrim. Nada a ver, entendeu? Não combina. Não combina. Não dá para você pensar em coisas muito suaves. Você poderia, por exemplo, não usar o alho e usar curry, né? Poderia colocar curry, que é um tempero bastante intenso e tal e tal. Você poderia não usar alho e caprichar na pimenta. Então fazer uma rabada mais picante, colocar pimentas mais intensas, colocar jalapeño, colocar habanero. Ficaria muito legal para quem curte um prato mais picante. Agora, não pense numa rabada com temperos suaves. Não combina. Não é o caso, entendeu? Não é o caso. Eu preciso de temperos mais fortes, mais intensos, para fazerem frente aos sabores da carne, né? Para o tempero poder ter o seu espaço ali junto a essa carne, que é uma carne forte, gordurosa, intensa. Muito bem, colocamos o alho, agora tomate. Agora já é para marinada mesmo, né? Aquilo que vai interagir aqui com os pedaços de carne durante toda a noite. A cebola. O meu caldo de carne. Tá aqui, ó. O caldo de carne é o caldo do cozimento da carne que foi retirado e guardado no freezer, congelado, entendeu? E é utilizado para temperar outros pratos com a base de carne. Quando eu faço frango, eu faço caldo de frango. Quando eu faço peixe, eu faço o caldo de peixe e assim por diante. E deixo isso reservado no freezer para utilização futura. Muito bem, tá tudo aqui. Agora a gente faltam 2 itens para finalizar a nossa marinada. O primeiro é o azeite. Ah, mas eu não gosto de azeite. Não coloca? Não coloca, ué. Eu gosto de azeite. E quanto de azeite eu coloco? A gosto. A gosto. Quem gosta de mais azeite como eu, vai caprichar mais. Quem gosta de menos azeite, vai botar só um fiozinho. Então tá aqui, ó. Acho que dá para perceber o caldo, né? Então tá aqui a nossa rabada na marinada. Isso daqui vai ser devidamente selado. Filme plástico. E aí vamos
selar o nosso companheiro aqui, para ele passar a noite combinando os sabores da carne com os sabores dos temperos. Nada sofisticado, tudo muito básico. Sal, pimenta, alho, azeite, cebola e tomate, né? Além de um caldozinho de carne artesanal, digamos assim, né? Então tá aí. Pronto para ir para a geladeira. Amanhã a gente retira da marinada e coloca na panela de pressão para continuar o preparo desses 3 pratos à base de rabada. Rabada desfiada com aipim cozido, risoto de rabada e um caldo de rabada. Bom, continuando o preparo da nossa rabada, ela marinou por 12 horas. Só que ela vai ficar 1h30 na panela de pressão. Então, a gente não vai colocar diretamente no fundo da panela. A gente vai forrar o fundo da panela com rodelas grossas de cebola e tomate, para evitar que esse tempo que a rabada vai passar na panela de pressão queime os pedaços que vão ficar no fundo. Então, aqui, pedaços bem grossos de cebola e tomate, a gente vai forrar o fundo da panela para proteger a rabada e evitar que ela queime. Muito bem. Agora vamos colocar os pedaços de rabada na panela. Depois a gente coloca todo o molho da marinada. Todo o molho da marinada vai para a panela com mais um pouco de água. Então tá aqui, ó, os pedaços de rabada alinhados aqui na panela com o fundo com cebola e tomate. Agora, todo o caldo da marinada. E água.
Como nós vamos acrescentar água, podemos colocar uma dosagemzinha de sal e um pouquinho de pimenta do reino, não é isso? Então vamos colocar aqui um pouco de sal na água. Pimenta do reino. A água tem que cobrir a rabada. Lembre-se que a gente quer cozinhar para desfiar. Então vai ter que ficar muito bem cozido. Então nós vamos precisar aí, depois que levantar a fervura, vamos precisar aí de 1 hora de cozimento. Então tá aqui, panela de pressão, coberta. Vamos fechar a panela, colocar no fogo. E daqui a pouco mais de 1 hora a gente volta. Já está no fogo. Quando levantar a fervura, 1 hora de pressão e a gente recomeça o trabalho de preparo da nossa rabada. Dando continuidade ao preparo da nossa rabada, então 1 hora e pouca de pressão. A pressão já foi, a panela já esfriou. Olha só que espetáculo! Tá aqui a nossa rabada. Agora nós vamos... É um processo. Eu também cozinhei o aipim. Tá aqui. Cozinhei o aipim. E aí nós vamos desfiar a rabada e misturar com o aipim. O que acontece? Tô fazendo aqui o arroz pro risoto. Nós vamos retirar a rabada do caldo, desfiar, colocar os ossos de volta. Depois nós vamos cozinhar legumes nesse caldo. O cozimento dos legumes vai dar um sabor especial aos legumes e vai engrossar o caldo. Retira os legumes, esse caldo grosso vai fazer o arroz e vai fazer o risoto e vai servir como caldo de rabada também, né? Então vamos retirar a carne e esgotar ao máximo o caldo e a gordura. Aqui é a carne, os pedaços. Nossa, como solta, viu? Só pegar, ó, saindo inteirinho. Ó. Aqui, o osso limpinho e a carne toda ali. Super cozida, super cozida. Essa era a ideia, entendeu? Da gente conseguir soltar a carne toda dos ossos.
1 hora e pouco de cozimento. Então, depois que eu tiver com toda a carne na travessa, separada dos ossos, a gente retoma a gravação. Muito bem. Tiramos a carne toda dos ossos. Os ossos vão voltar para o caldo. E no caldo nós vamos cozinhar os legumes. Só que os legumes levam tempos diferentes cozinhando. Então nós vamos colocar primeiro no fogo a cenoura. Primeiro a cenoura. Depois a batata inglesa. E por último a batata doce. Senão, se colocar tudo junto, quando a cenoura estiver cozida, a batata inglesa e a batata doce vão estar totalmente desmanchadas. Então, vamos dar um tempo para cozinhar a cenoura. Tá lá cozinhando a cenoura. Enquanto isso, nós vamos desfiar a carne. Vamos desfiar, tá super cozida. É só mexer. Tá desfiando tudo. Só aqui com a faca, nem tô precisando do garfo. Tá super cozida. É que o vídeo não permite avaliar o aroma, mas o aroma disso aqui tá sensacional. Sensacional. E olha que eu não usei nenhum condimento diferenciado, nenhuma especiaria. Tá só no alho, pimenta do reino, sal, azeite, cebola e tomate. Apenas isso. Então tá bem desfiada, rapidamente ficou bem desfiada. Olha só. Agora nós vamos separar uma porção para o risoto, né? Vamos deixar uma parte dessa carne para o risoto. E vamos acrescentar o aipim. O aipim vai ser amassado. O aipim também está tremendamente cozido. A gente toma cuidado de tirar aquele fio central do aipim de cada pedaço, para ele não acrescentar uma consistência indevida. E aí a gente amassa o aipim. Tem que ficar muito bem amassado o aipim para ele misturar na carne e combinar as consistências. Então a gente escolhe os pedaços mais cozidos, que vão amassar com mais facilidade. Retira lá o centro. E depois de retirar do centro, amassar muito bem amassado o aipim. E misturar com a carne. Então, isso daqui é o prato pronto, entendeu? Assim que terminar de misturar o aipim com a carne, tá pronto. A rabada com aipim. O cozimento dos legumes é segunda tarefa, o risoto é uma terceira tarefa.
e o caldo é o final do nosso prato. Então, depois que eu terminar de misturar o aipim com a carne, a gente retorna para mostrar o resultado final desse prato e dar continuidade ao preparo dos demais. O caldeirão do alquimista. É nesse caldo da rabada que estão cozinhando os legumes. E é esse caldo que a gente vai usar para fazer o risoto. Com, no caso do risoto, uma técnica para separar a gordura. A gente vai ver daqui a pouco. Muito bem. Então, a rabada com o aipim, ela pode ser servida como se fosse uma torta, né? Eu não estou muito preocupado com... Infelizmente, eu não capricho muito na aparência. Então, o que acontece? Você poderia botar numa forma quadrada, botar bem lisinha e tal, e servir em cubos, em cortes. Eu, na própria forma onde eu fiz, a mistura tá aqui. Ela fica com essa aparência, tá vendo? Então, é a carne totalmente misturada com o aipim. A rabada, desfiada, totalmente misturada com o aipim. Você serve, tá pronta. Tá pronta. Pronta para consumo. Estamos terminando o cozimento dos legumes, né? Então eu vou preparar 2 travessas de legumes cozidos no molho da rabada. Depois eu vou resfriar o molho da rabada para poder tirar o excesso de gordura. A gordura sobe, a gente retira o excesso de gordura e aí eu vou fazer o risoto com essa porção de rabada desfiada que eu separei, o arroz e o caldo. E o restante do caldo fica pronto ali com os ossos. É um caldo de rabada que pode ser tomado como caldo de feijão, como mocotó, como qualquer caldo que você pega de tira-gosto no boteco da esquina. Para finalizar os trabalhos, vamos retirar os legumes. Terminar de retirar. A batata doce é muito bem lavada e cozida com a casca. Porque cozida com a casca ela fica com mais resistência. Então, os legumes cozidos no caldo da rabada. E agora a fase final é o risoto. Como nós já havíamos visto, a rabada com aipim. E agora, para o risoto, nossa panela de arroz, a rabada desfiada sem o aipim, e para eliminar a gordura, a gente vai colocar o caldo numa travessa e vamos resfriá-lo. Que aí, resfriando, a gente vai conseguir tirar com a concha. O caldo está encorpadíssimo por causa do cozimento dos legumes. Vai dar um risoto sensacional. Sem contar que o que vai ficar na panela com os ossos
é um caldo de rabada maravilhoso para você servir como tira-gosto. Depois que nós resfriarmos o caldo e partirmos para o preparo do risoto, a gente grava de novo. Então, para encerrar o nosso trabalho com a rabada, o que é que nós produzimos? Nós produzimos legumes cozidos no caldo da rabada. Nós produzimos a própria rabada desfiada com aipim amassado. E nós produzimos um caldo da rabada que tem muita gordura. Ele foi resfriado, agora nós vamos descartar a gordura num invólucro plástico para depois descartar no lixo. Não pode jogar isso no esgoto, porque além de provocar o entupimento do seu esgoto doméstico, isso contamina a água. Então isso daqui é lixo orgânico. Então a gente vem aqui e tira o máximo da gordura pela parte de cima aqui, ó. Conchas e conchas de gordura vão ser retiradas do caldo. E aí o caldo que vai sobrar, com muito menos gordura, vai ser usado no risoto e vai voltar para a panela com os ossos para fazer o caldo de tira-gosto, né? O caldo de rabada de tira-gosto. Então tá aqui, resfriado, a gordura vem toda para a superfície e a gente consegue retirar a gordura . E aí, a panela com arroz e a rabada desfiada, a gente vai colocar colheradas de caldo, conchas de caldo, caldo riquíssimo, que vai permitir fazer o nosso risoto. E na panela com os ossos, o restante do caldo para fazer o caldo de rabada. Uma fervura em cada um e terminamos o nosso trabalho. Muito bem, se fosse sólido especial dedicado à rabada, tá pronto, os pratos estão prontos. Agora vamos dar uma olhada como é que ficou. Então nós temos aqui a rabada misturada com aipim, né, que ela ficou com essa aparência. Não é um escondidinho, é a rabada desfiada e o aipim amassado, tudo misturado. Temos os legumes que foram cozidos no caldo da rabada. Temos o risoto de rabada e temos o caldo. Vocês podem perceber que nem o caldo é gorduroso, que o máximo de gordura foi retirada naquele processo de esfriamento do caldo depois que ficaram prontos os outros 3 pratos. Então, essa é o resultado do da nossa rabada. A receita, só para lembrar: 1,5 kg de rabada, rabada de ossos grandes com bastante carne, bem escolhida, sal a gosto, pimenta do reino a gosto, azeite a gosto, alho a gosto, tomate e cebola. Só isso, né? O arroz, os legumes para cozinhar e mais nada. O caldo você serve com o osso. Tá aqui
um pedacinho porque o caldo é retirado depois do cozimento dos legumes, sobrou um pedacinho de batata aqui que é bom para encorpar o caldo. E os ossinhos, eles estão presentes no caldo, que dão um gosto especial, tá certo? Então, esse foi o Se Fosse Sólido do programa sobre cerveja, com o professor César Peixoto, especial Rabada. Sobre cerveja, informação, entretenimento e os prazeres do mundo cervejeiro. A apresentação, professor César Peixoto.